É isso aí, você está na rádio que é uma ideia de Deus, Rádio Magnificat FM, programa Vibe Cristo, a Festa do Céu. E você sabia que a Magnificat FM é uma emissora sem fins lucrativos que há 27 anos evangeliza por meio das ondas do rádio. A sua contribuição mensal é totalmente revertida para a manutenção da emissora, equipamentos e colaboradores. Se você ama a rádio e quer que ela cresça, evangelize para mais pessoas. Seja um contribuinte e faça a sua doação mensal. Convide seus parentes, amigos, vizinhos a fazerem parte da família Magnificat FM. Ajude a rádio, que é uma ideia de Deus. Você se tornando contribuinte da Rádio Magnificat FM, tem 3 formas de você fazer a sua contribuição, tá bom? Através do boleto, você vai na lotérica, nos bancos de sua preferência e faz a sua doação através do boleto bancário. Também pelo Pix, você faz sua transferência, sua doação via transferência Pix. E se você preferir, o recebedor porta a porta, ok? Basta você entrar em contato conosco e aí nós identificamos para você quem é o recebedor que vai estar indo aí na sua casa receber a sua doação. Informações 19 3452 3731 3452 3731, ou se você preferir, no WhatsApp da recepção 19 99 200 1606. É isso aí, você está na rádio que é uma ideia de Deus, Rádio Magnificat FM, programa Vibe Cristo, a Festa do Céu. E vamos dar pontapé inicial aqui então no Vibecast, tá bom? Primeiramente, boa noite, Jean. Pode puxar o microfone aí. Todo mundo surpresa, né? Pegou todo mundo surpresa. Você sempre será o primeiro a dar boa noite. Então, mas ele pegou de surpresa agora, tava tudo combinado aqui pro Adriano. Gente, esse Vibecast é assim, tá? Ele é tudo no improviso aqui e funciona, graças a Deus funciona. Boa noite, ouvintes, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Magnificat. É uma alegria estar com vocês essa noite e vamos aqui partilhar um pouquinho, né, das coisas de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida das meninas que aqui estão junto com a gente. Amém? Tamo junto e é isso aí. Boa noite, Adriano, agora sim. Boa noite, Cleide, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Vamos cantar. Vamos cantar. Aos pés da cruz, Jesus me deu o maior presente. Aos pés da cruz, Jesus me deu o maior presente. Me deu salvação, efusão, me deu uma mão. Deu salvação, efusão, me deu uma mãe imaculada, serva de Deus. Deus sim trouxe vida a mim. Cheia de graça, derrama tua graça aqui. Uma mãe imaculada, serva de Deus, Deus sim trouxe vida a mim. Cheia de graça, derrama tua graça aqui. Maria, escada do céu, se por ti Deus desceu, por ti eu vou subir. Maria, escada do céu, se por ti Deus desceu,
É isso aí, você está na Rádio Magnificat FM e agora vamos dar início então a o Vibecast. Boa noite, meninas. Vamos começar pela Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Cleiton. Boa noite, meninos. Fabiana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Magnificat FM. É uma alegria imensa estarmos aqui nessa noite, partilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa história, da nossa missão e conhecendo a rádio também, porque por incrível que pareça é a primeira vez que eu venho aqui. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Cleiton, meninos, aos ouvintes da rádio. É um prazer, como a Aline falou, estar aqui, né, como convidada, partilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, aquilo que Deus vem fazendo, né, ao longo da nossa caminhada, e é isso aí. Tá tranquila agora? Tranquila. A Fabiana, quando eu convidei ela, acho que ela pensou depois que ela deu sim. Ela falou, ai meu Deus, onde que eu fui me enfiar? Elas estão nervosas, gente. Elas estão aqui nervosas, chegaram nervosas, mas calma, deixa fluir. Fica tranquila, a gente vai bater um papo tranquilo, tá bom? Hoje é o segundo Vibecast, né, gente? Segundo Vibecast, gente. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado de estar prosseguindo com esse projeto, né? E estamos aqui essa noite para falar das mulheres, né? E além disso, nós trouxemos duas mulheres que têm aí uma linda caminhada com Deus. Esse é um grande propósito nosso, mostrar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, também na vida dos irmãos que acompanham a gente nessa caminhada, né, Cleitão? Com certeza. Aline, vamos lá. Quem era a Aline criança? Para a gente conhecer um pouquinho como era essa Aline. Bom, a Aline... Chega um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Bom, eu nasci no Pará, vim de longe. Na verdade, eu vim pra cá com 6 meses de idade e somente agora, há 12 anos, é que eu fui descobrir a minha história, né, de adoção. Sou filha adotiva, eu não sabia disso. Fui descobrir bem depois. Mas enfim, sempre fui uma menina assim sonhadora. Sonhava em me casar, ter filhos, em fazer uma faculdade. Pensava em tudo, né, que uma menina sonha. Mas nunca, na verdade, eu tive o sonho de ser uma mulher segundo o coração de Deus, né, de estar na caminhada com Deus. Isso nunca passou pela minha cabeça. Foi bem mais tarde, né? Mas graças a Deus, Deus tem sido generoso, maravilhoso na minha vida, na minha história, na minha família e tem me reconstruído cada dia mais. Mas como que era? Bagunceira? Mas sempre fui tímida, como estou agora. Sempre fui muito tímida, sabe, aquela que ficava no cantinho. Fazia muitas amizades. Ou seja, nenhuma das suas tímida. 3 filhas puxou pra você. Não, nenhuma. Talvez a Eloá. Eloá é um pouquinho mais tímida, mas Vitória não. Esther, então, nem se fale. É a menos tímida da família. Mas eu sempre fui mais quietinha, mais na minha, sabe? E foi aqui ou foi no Pará, a infância? Não, foi aqui. Aqui em Limeira já? Foi aqui em Limeira. Eu vim pra cá com 6 meses, né? Eu tinha 6 meses quando eu vim pra cá. E aí já passei a minha infância toda aqui. E quem nasce em Limeira ou vem pra Limeira cedo não larga Limeira. Não larga. Limeira é Limeira. Verdade. Larguei uma vez. A gente ficou 1 ano em São Paulo, mas aí voltamos. Já bateu saudade, já quis bateu voltar. saudade, vamos voltar, né? Mas a minha vida, a minha infância foi toda aqui. Graças a Deus, uma infância saudável, sabe? Meus pais, minha família nunca deixou faltar nada. Então, graças a Deus, eu tive um suporte dentro de casa, né? Embora eu não sonhasse em ser da igreja, né? Uma mulher segundo o coração de Deus, mas eu tinha uma estrutura católica dentro da minha casa. Meus pais eram ministros da Eucaristia, então todo domingo a gente estava na missa. Então, graças a Deus, eu tive uma boa influência religiosa. Legal. E você, Fabiana? Bom, Fabiana criança, pequenininha. Eu sempre fui mais extrovertida, assim, sabe? Cresci com uns primos, gostava de brincar muito, assim, então fazia amizade na escola, assim, sempre estudiosa também, né? Tenho 2 irmãos, sou a única menina da casa, né? E então, assim, era muito apegada com meu pai. Mas assim, desde pequena já comecei na igreja, catequese, eu fazia tudo, né? Tudo que você imaginar eu tava dentro. Então assim, nunca tive tive sim uma fase, né? Aquela fase da juventude, né? Que a gente começa a namorar e tal,
que aí você dá aquela afastada, né? Mas assim, no geral, assim, sempre ali na igreja e tudo mais, sempre tive o sonho de casar, ter filhos, não sabia que eu ia ter 4. Ainda. Deus foi super Ainda. abundante com 4. Então, jamais imaginava, mas queria ter, né? No mínimo uns 3, né? Aumentou. Mas assim, meu sonho sempre foi constituir uma família, né? Então, assim, eu nunca almejei coisas assim, sabe? Hoje eu tenho o trabalho que eu gosto, eu sou cabeleireira, tenho também uma marca de acessórios, eu gosto de vender, eu gosto de me comunicar. Então, assim, eu faço o que eu gosto, né? Então, assim, eu sou realizada como pessoa, como mulher, sendo mãe, né? Servindo na missão. Então, eu falo assim que eu não poderia ter mais, né? E a Fabiana tem um jeito que liderava as amigas, né? Gente, eu descobri, eu tô descobrindo aos poucos o meu temperamento, né? Que tem um pouquinho de colérica aí. Adoro liderar. Você já percebe. Ela tem um jeito de liderar. Nossa, tenho. Até hoje. É engraçado que você vai dizer, coléricas, mas tem um jeito sim de liderar, tem um jeito que você percebe no comunicar. E quem se comunica muito tem esse jeito. Fala Né? com as mãos, né? Eu tenho isso também, eu não consigo amarrar minha mão, não falo. E você é daqui, de Limeira? Sou daqui de Limeira. Aqui de Limeira. Quem é da cidade de Limeira já tá vendo, né? Que aqui é um lugar bom. Tem um povo bom. Né? Quem não é de Limeira, tem um povo bom em Limeira, viu, gente? Mas assim, a infância e como se deu vocês e a igreja? Né? Como iniciou esse processo? Lógico, às vezes os pais levaram para catequese e tudo. Eu sou daquele dia meu pai e minha mãe levavam para catequese, mas para mim seguir meus próprios passos, às vezes não tinha empurrão do meu pai e minha mãe. Então a gente acabava vindo para a igreja com os nossos próprios passos. Como que foi esse início aí na caminhada suas? Lá no começo, falar assim, eu vou para a igreja agora, vou seguir. Como que foi isso para vocês? Olha, falar a verdade, assim, que eu tive um impacto, assim, que eu conheci, aquele impacto que você tem com a palavra foi no meu seminário de vida no Espírito. Não vou falar a data, porque aí eu vou revelar a minha verdadeira idade. A gente não fala das idades das mulheres. Então tá bom. Carismática. Verdade, você tem razão. Vocês lembram da missão Pedro Apóstolo? Eu fiz meu seminário lá. Nem sei se... Faz tempo mesmo. Faz tempo. Eles nem lembraram direito, então. Faz tempo. Lá eu conheci, da Bíblia, assim, aquela vida no Espírito, e eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não conhecia isso, sabe? Quando você estava naquela superficialidade. Só que também eu era muito imatura. Eu falo assim que Deus, ao longo da caminhada, Ele vai nos podando, nos moldando, né? Então, mas lá eu tive aquele impacto. E aí eu comecei a pegar a Bíblia e começar aquela sede de buscar, né? Aquela sede, e eu ia descobrindo coisas que eu não sabia. Então foi esse impacto. Quando eu fiz esse seminário, que eu vi o que era isso, eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero isso aí, né? E aí só que assim, isso é aos poucos, né? Eu quero isso aí, mas isso é aos poucos, né? Foi o primeiro contato. E você? O meu primeiro contato também foi no seminário, na São João Evangelista, né? Na época a gente servia na Santa Luzia. Servia não, né? Nós estávamos no começo. Eu também fiz catequese, fiz tudo, mas por causa dos meus pais, né? Influenciadas, não conhecia muita coisa, então assim, fui por impulso. Mas aí quando a gente começou a caminhar na Santa Luzia, eu, na verdade, recebi um convite para fazer os 72 jovens na época. Fiz, me apaixonei, conheci ali, mas ainda... E a gente não se trombou nessa época? Não, pois é. Porque eu fiz todos os lembro. encontros lá. Fiz os 72, nossa, faz quanto? Todos os encontros eu fiz lá. Todos os Cleitão. 72, todos os... Não, eu fiz tudo. O Cleitão tem um tempo na Agora igreja. vamos calcular a idade. Pausa. Quanto tempo? Meu encontro com Cristo foi em 1998. Dá pra ter uma base. Faz tempo. Tempo. Depois eu fiz o seminário, né, então na São João Evangelista, e também me senti, assim, impactada, mas, ao mesmo tempo que eu me senti impactada, eu também não senti, sabe, acho que eu fiquei paralisada, né,
E mesmo com o Maicon na caminhada, depois de toda a nossa história, né? Mas Já vai falar um saber, pouquinho. vai falar nós Só que vamos não- falar sobre Só que você isso. não conta tudo, porque semana que vem é ele. né? Sim, sim. Deixa um pouquinho. Ele falou isso pra mim. Não vai falar tudo aí. Então, mesmo depois da caminhada do Maicon, eu ainda estava paralisada. Eu acho que é um processo, né? É o tempo de Deus, conforme a nossa abertura também. Então, foi devagar. Eu falo que, assim, ainda eu tô nesse processo. Amém. Né? Em 2018, fiz um retiro também na Canção Sim. Nova. Foi tremendo. Do avivamento? Não, foi Mulheres de Pentecostes, com a Alessandra Santos. Elas só estão buscando na fonte, né? Só na fonte. Pentecostes, Gente, pra avivamento. quem tá ouvindo e não tá entendendo, a Fabiana é a esposa do Rafael, do É, não Gladiadores. chegou nessa parte. E a Aline é a esposa, é que elas já citaram aqui, né? E a Aline é a esposa do Maico, né? Os dois também da missão Gladiadores, fundadores, né? Fundadores. E que estarão com a gente semana que vem. Semana que vem é Estarão eles. com a gente aqui. Primeiras mulheres, né? Primeiras mulheres, né? Isso. Vamos dar a oportunidade para as mulheres. Acho justo. É isso aí. E essa amizade das duas? Como começou? Na verdade, nasceu por causa dos homens, né? Homens. Eles começaram, eles se conheceram, eles já contaram isso em várias pregações, né? Eles se conheceram na igreja depois de não se gostarem, né, um do outro, na época E dos dois não gostar de mim também. Você sabe disso, né? Que eles queriam bater Então, em mim. Aí, a partir de lá, verdade isso. eles começaram a servir, né, no São João Evangelista. Foi onde a Aline com o Maicon, eles já estavam separados, né? Eu fui conhecer o Rafa lá também, na igreja. E aí começou o namoro, e aí depois eles voltaram, né? E aí a gente se Começou a conheceu, conviver. né? Os Mas quatro. não brigava também igual eles, não, né? Não, Uma com a outra. Não, porque assim, a amizade Não. era, Os era dois mais... não se ficavam, mas vai falar semana que vem. Não, eu não conhecia. Eu fui conhecer ela bem depois, porque quando eu conheci o Maicon, eles estavam separados, né? Depois só de alguns Depois que a gente meses, se né? conheceu, Que daí eles voltaram, né? A gente não gostava dos dois andarem juntos, na verdade. Sim. Porque rolava um ciúme ali. Eu falava, mas de novo você tá com o Rafa? E ela, de novo você tá com o Maicon? Era assim, eu não aguento mais. Os dois que se preparem que semana que vem nós vai entrar aí nesses eles vão- assuntos. É isso mesmo. Não vai pegar ali tudo que O elas gabarito deles. Pra ver se bate. Se bate. falaram. Com você. Então, nessa andada, nesse começo de caminhada, tudo, assim, a gente sempre tem aquele negócio, os pais, como que era? Deixava, não deixava, ir pra igreja, segurava, e eles incentivavam, não incentivavam. Como que era essa, da adolescência pra juventude, como que foi isso pra vocês? Os meus pais, como eles eram ministros da Eucaristia, então eles incentivavam, né? Meu pai estava de segunda a segunda na igreja, então assim, não tinha nem como falar para não ir. Mas a gente não tinha aquele fundamento na palavra, né? A gente servia, ele servia ali, mas porque ele gostava do ministério, mas não era aquela coisa assim, nossa, eu me apaixonei pela palavra, né? Eu estou buscando pela palavra. Então, também, assim, não posso culpá-los, mas eles não souberam passar isso pra gente. Então, eu não tive esse ensinamento. Eu tinha, assim, não, você tem que ir na missa. Você tem que ir na missa. Mas por quê? Né? Mas eu tinha que ir. Então, eu ia de vez em quando, aparecia, porque também não ia todo Vai na domingo. missa, senão não assiste televisão. De vez em quando eu aparecia na missa e tal. E foi assim, depois me afastei, depois da Crisma me afastei. Só fui voltar pra igreja, nem sei quando. Eu ia em batizado, casamento, eu nem aparecia na Essa é a igreja. lógica da maioria dos cristãos, né? É a Faz o maioria. crisma, só aparece ou no velório de alguém, ou no batizado de alguém, ou na casamento. primeira Eu casamento. acho que eu sou o único que não entra nessa forma. Porque, tipo, eu fiz o Cristo e já entrei na igreja. Cleito é exceção. E você, Fá? Não, uma vez, só dando um parênteses. Uma vez o Maico colocaram a gente na clínica. Então o Maico pregava primeiro e o Rafa pregava depois de mim. E eu no meio. E aí o Maico falou o testemunho dele que ele vai contar semana que vem. Nossa, que não sei, que pesado. Aí eu falei, gente, aí veio o Rafa
e falou dele. O meu pecado era roubar Nesquik da minha mãe, Nescau. Aí eu falei, gente, eu não Vou tenho falar pecado. o quê? Eu não tenho pecado pra falar. Mas, gente, eu não vou falar mais nada. E você, Fá, como que foi tudo essa Bom, infância, adolescência? Já Infância- comigo, nessa parte aí da família, né? Os meus pais já eram. A minha mãe, ela ia às vezes na missa, né? E só que era eu que buscava, assim, porque o meu pai era do tipo que ia só em batizado, sabe? Infelizmente. Porém, uma das coisas que. Meu pai é falecido, já fazem 4 anos, né, que ele faleceu. Mas, assim, meu pai, ele tinha uma fé tão grande, sabe? Uma devoção tão grande a Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Meu nome é Fabiana Aparecida. Ele me consagrou quando eu nasci, né? Minha mãe teve uma complicação, então aí ele já me consagrou a Nossa Senhora Aparecida. Tamanha era a devoção dele, sabe? A Nossa Senhora. Eu falo que era uma coisa tão linda e tão mística que hoje a gente não vê isso na igreja. Então, assim, meu pai não era aquela pessoa que ia na missa, mas ele assistia e colocava água para benzer. abençoar, sabe? Então, mas isso foi ao longo do tempo, nos últimos anos de vida dele mesmo, né? Porque E essas ele coisas foi, marcam a gente, né? o meu pai, ele foi alcoólatra por muitos anos, né? Então, assim, eu ia na catequese, missa e toda a minha caminhada, assim, porque eu queria e eu gostava, né? Minha mãe incentivava também, mas não tinha isso de ir a família todo domingo, não perder a missa, né? Então, era assim que funcionava. É legal essas perguntas, Cleito, porque assim, hoje em dia, a gente vê o povo, a juventude em si, achar que a gente tem que ir para a igreja porque é obrigado a gente ir, né? E muitas vezes a gente vê pais, mães, né, deixando um pouquinho de lado os seus filhos, e os filhos não querem saber mais de igreja, né? Então, assim, é bom ouvir o testemunho e dizer também, a gente não é super-homem nem super-mulher, né? A gente somos filhos de Deus, temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, isso nós vai conversando durante o programa, mas assim, nós temos as nossas dificuldades também e hoje nós estamos na caminhada, né? Isso que é o legal disso tudo, e é isso que a gente tenta passar, por isso que é um programa tanto para jovem, para uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, Mais experiente. mais experiente, né? Não pode falar mais velha, Você né? não Mais vai experiente, falar mais perdão, velha gente. pro Marco semana que vem. Mais experiente, perdão. Então, assim, pessoas mais experientes, pessoas novas. Então, assim, é bom escutar de vocês como que era a infância e adolescência de vocês, para as pessoas entenderem, nós não somos Diferente. diferentes. Sim. Nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que vocês têm. Sim. Né? Então, assim, essa é a lógica de tudo. Cleitão, vamos perguntar sobre os maridos ou não? Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Tem uma galerinha já, ó. É, no YouTube. Tá bombando, Tá hein? bombando. É. Tá- Ó, Vitória Misael, Ah, né? É a filha. Tô com saudade da Vitória, faz tempo que eu não vejo ela. Também a Suelen. O Ederson está em Joinville, Santa Catarina. Isso. Nos ouvindo. Também a Ana Maria Bertalho, que ela manda um abraço pra Fá e pra Aline. E abraço. também Beijo, aqui Ana. o Messias está nos ouvindo. E também a Laura Fernandes, um abração. E tem mais galera que a gente vai falando durante o programa, tá bom? Vamos lá então falar, né? E os maridos, né? Onde Ai, entrou meu o Deus. Maico, Rafael nessa história de vocês? Né, lógico, nós vai deixar Sem spoiler. sem spoilers deles. Pode jogar umas coisinhas no ar, mas vamos deixar eles falar o testemunho. Mas como que eles entraram na vida de vocês, né? O Rafa, o Maico, como que chegou nesse contato? Lógico, vocês deu uma pequena partilhada aí de como foi, mas de fato mesmo, como vocês se conheceram? Né? Falou, não, é o Rafa, é o Maico mesmo de fato. Começa pela Aline, senão a Fabiana toma frente. Eu tô quieta, gente. Eu tô quieta. Bom, eu conheci o Michael, eu tinha 15 anos. 15 para 16. E aí pensa numa pessoa magrela. Era mesmo, eu vi uma foto. Usuário de droga, né? Então, muito magro, cheio de tatuagem, uma pessoa assim... Eu tinha até medo, sabe? Quando você vai com medo, né? Mas vai. Foi com medo, mas foi. E aí a gente começou a namorar, mas assim, minha família não queria, óbvio, né? Eu como mãe hoje, se eu visse as minhas filhas, eu também não ia querer, né?
Mas eu insisti. A gente tá dando risada porque é o Michael. É o A Michael, gente é. conhece Que é o ele. Michael, Eu insisti, sabe? Eu falei, não, acho que eu vi algo nele, ele em mim, vamos, vai dar certo e tal. Ali começou a nossa história. Namoramos 3 anos. Ele foi parando com a droga ao longo do tempo, né? As mais pesadas. Isso ele vai contar também semana que vem. E depois de 3 anos, engravidei da Vitória. Eu tinha 18. Aí nós fomos morar juntos. Moramos juntos durante 7, 8 anos, né? Mas foi uma história assim... Teve os momentos alegres, claro, né? Mas também muitas dificuldades. Porque nesse tempo a gente passou pela traição, né? Nós passamos ainda pelo problema com a droga. Então, assim, era uma tribulação atrás da outra. E nós éramos imaturos, né? Não tinha conversão, também não tinha maturidade nenhuma. Sabe, assim, engravidou, vai morar junto. Então, eu não tinha uma base ali. E com 8 anos, né? Depois de 8 anos, eu cansei. Eu falei, não quero mais. Saí de casa, não levei nada, só peguei a Vitória e fui embora, né? E aí foi nesse tempo que ele foi para a igreja, né? Eu fui bagunçar, eu fui pro mundo, porque eu falei, nossa, fiquei 8 anos com ele, Agora sofrendo, aproveitar, sabe? Agora eu vou aproveitar a vida. Eu não quis saber da igreja, embora eu já tivesse feito 72, mas eu não quis saber. Ele foi para a igreja, foi o contrário, né? E aí que ele conheceu o Rafa, né? Foi nessa época que eles se conheceram. E depois desse processo dele de conversão, ele vinha me procurar para voltar muitas vezes. Eu não queria, imagina, eu estava super feliz. A felicidade, né, do mundo. Tô muito feliz agora eu não quero. Ele falava, Cleitão, tô numa batalha pra voltar, irmão. Tô na... Não, eu não queria de jeito nenhum. Queria bagunçar. Eu tive outros relacionamentos, ele também, nesse meio tempo. Sim. Mas aí depois de quase 1 ano, eu comecei a ver algo diferente nele, sabe? E aí nós voltamos. Mas o engraçado, eu vejo assim, hoje eu tenho essa mentalidade, né? Na época, eu achei por muito tempo, assim, que o fato de eu ter saído de casa, nossa, que coisa, a gente tem esse orgulho, né? Uma vaidade. Eu saí de casa, ele foi pra igreja, então foi graças a mim, sabe? Aquela coisa assim. Mas não. Hoje eu vejo que o processo dele, a conversão dele é que trouxe a minha conversão. A sua conversão. Porque quando nós voltamos, né, claro, a gente já tinha um outro pensamento, mas aí ele foi para a igreja e eu não. Então, ali começou o meu processo, sabe? E se fosse ver, era pra ele ter ido pro mundão e você ter ido pra igreja, né? E foi exatamente. justamente o inverso. Mas graças a Deus, Deus resgatou ele primeiro. Você fala. A líder agora. Bom, eu conheci o Rafa na São João Evangelista, mas eu vinha de eu tava numa fase bem conturbada, assim. Eu vim de um relacionamento de 10 anos. Eu namorei uma pessoa 10 anos e não casei. Nossa, fiquei preocupada agora, tô indo pra 4. Não. Então, aí... Mas não tem tempo ainda não, hein? Mas assim, eu falo que foi o tempo de Deus para eu enxergar. Talvez se eu tivesse, né, terminado antes, eu não teria conhecido o Rafa. Então eu precisei passar por esse processo longo, né? Então, aí eu conheci lá tudo através de uma amiga, né? Ai, vamos no grupo de oração. E eu tinha terminado. Eu dei um ponto final e eu sou uma pessoa bem decidida, sabe? Aí eu peguei e falei assim, não, pra mim não dá. E eu peguei, vamos no grupo de oração, fui. Aí chegou lá, eu vi o Rafa, assim, ele chamou a atenção, né? Eu falei assim, nossa, que moço, né, bonito, né? Magrinho. Aí eu pensei assim comigo, nossa, bem que eu podia ter um namorado assim, porque o que eu mais sonhava era ter uma pessoa para ir com você na igreja, porque quando eu tinha esse relacionamento que eu fiquei 10 anos, eu não ia na missa porque essa pessoa me proibia de ir na missa, sabe? Eu deixei amizades e tantas outras coisas, mas enfim. Aí eu falava assim, nossa, né? Poderia ter uma pessoa que estivesse junto comigo.
né, caminhando comigo. Mas foi só um pensamento assim, né? Aí fui lá, tudo gostei, né? E o engraçado é que essa minha amiga, ela chegou nele, eu tava estacionando o carro para entrar, né, no grupo, e ela chegou nele e falou assim: "Ó, eu trouxe uma amiga aqui, eu queria que você rezasse por ela, porque ela terminou um relacionamento e tal". Mal sabia, né? Aí, não conversei com ele, tudo, comecei a participar lá, né? E ao longo desse tempo que a gente estava participando, Deus foi dando sinais para algumas pessoas, né? E antes disso, eu fiquei sabendo uma história de que o Rafa não ia. Esse moço não vai namorar ninguém porque Deus vai colocar uma prometida na vida dele. Eu ri na hora. Falei, coitado, vai embolorar esperando essa prometida, né? Mal sabia que a prometida era essa. É sério que eu falei, eu pensei isso. Falei, nossa, que coisa cafona. Vou esperar uma prometida, meu Deus, vai eu ficar, né? Aí eu peguei e pensei comigo assim, né? Mas foi. Aí eu comecei a participar e eu realmente tive assim, tava querendo esse encontro mesmo com Deus, né? Mas aí a gente foi se conhecendo e Deus foi mostrando, né, que ele seria essa pessoa. E aí ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar e até o casamento foram 2 anos, né? Com 2 meses de namoro ele me pediu em noivado, né? Então assim, uma pessoa diferente numa comunidade, né? Todas as meninas estavam assim querendo namorar ele, e aí aparece uma pessoa de fora e falaram que eu tava grávida, né? Tipo assim, por isso que a gente ia casar logo, gente. Olha só que absurdo, né? E aí a gente, né, foi preparando as coisas do casamento. Com 2 anos a gente se casou. Legal, cara. Que maravilha. Legal. Você vê? A gente escuta a visão deles nas pregações. Mas agora a gente tá escutando a visão das mulheres. E essa parte eu não sabia. Aline, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você assumiu os cachos, né? Assumi. E eu vi que no Face foi bem libertador. Como foi essa experiência Sim, aí? foi libertadora. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que foi assim, eu não conseguia me enxergar com o meu cabelo natural, né? Eu não conseguia. Eu alisei o cabelo minha vida toda. Então eu me via feia, era essa a imagem que eu tinha, né? Cresci um pouquinho, já falava, não, eu não quero, eu tenho que dar um jeito, eu vou arrumar dinheiro, eu não posso, porque eu não conseguia ver beleza em mim com o meu cabelo natural, de jeito nenhum. E algumas pessoas falavam, mas você nunca deixa o cabelo natural. E eu, não, Deus me livre, isso não é pra mim. E também pela praticidade. Porque eu gosto, sabe, aquela pessoa que acorda de manhã, vai fazendo café, coloca a roupa na máquina pra lavar e vai catando brinquedo, catando coisa, eu sou assim. Então, pra eu parar, arrumar o cabelo, eu nunca gostei disso. Mas aí, uns anos atrás, é o processo, né? É o trabalhar de Deus. Deus veio falando comigo nesse sentido, sabe? Aline, tenta, né? Se você não gostar mesmo assim, mas você se permitiu assumir, você se permitiu passar por esse processo. E, gente, foi muito doloroso também. Porque eu me olhava no espelho com o cabelo, crescia um dedo, crescia outro. Eu ia medindo, aí eu prendia, aí eu não gostava, sabe? Eu falava, nossa, eu vou alisar, eu não aguento mais. Falei pra Fá várias vezes, Fabiana, analisa meu cabelo. Eu não aguento. Então foi muito doloroso. Chorei muito, chorei várias vezes. Eu me olhava no espelho e continuava me sentindo feia, não via beleza nenhuma. Até hoje, Cleiton, é um processo ainda. Sim. Às vezes eu ainda me olho no E espelho. foi depois daquele encontro das mulheres que você fez? Ou não? De Pentecostes? Sim. Foi depois desse? Porque esse de Pentecostes foi em 2018. Nós estamos em 2023. Isso. Faz 2 anos. É isso mesmo, foi bem depois ainda. Então o meu processo começou ali, no retiro de Pentecostes. Foi muito bom aquele retiro para mim. E esse processo começou. Então, até hoje ainda é difícil. Às vezes eu me olho no espelho, dá vontade de alisar e falar, hoje não tá muito bom, hoje não tá muito bom. Mas eu consigo me enxergar hoje. Sim, é Sabe? libertador Eu consigo me enxergar de uma forma diferente. E assim, Parece que quando eu olho, li, me tocou. Então eu imagino as mulheres que passam pela mesma situação, Sim, né? sim. Parece que eu me olho no espelho e eu consigo ver a Aline e Anne. Sabe assim? Quando Sim. você olha e você fala, nossa, uau, como você nunca viu isso antes? E foi agora, né? Eu vou fazer 40 anos no mês que vem, foi agora. Sim. Então, nunca é tarde, né? Eu acho que a gente tem que se permitir, a gente tem que passar pelos processos da vida, né? Não importa a idade, não importa o tempo,
Deus vai abrindo, tirando as escamas dos nossos olhos. Então, tem sido libertador. Que frase linda, hein? Tirando as escamas dos nossos olhos. Dá pra usar em pregação, então. Fabiana, e já vou passar pro Jean. E você? Estava sempre nos bastidores do Rafael, Sim. né? Porque eles são líderes natos, os Aham, dois são não líderes, tem cada um jeito. da sua forma. E como foi assumir, né, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, essa mulheres, né, mulheres segundo o coração de Deus, sair dos bastidores e tomar a frente nessa missão que já é grandiosa, né, a missão Gladiadores do Rei, né? Primeiro, aconteceu, eles fundaram a missão, a gente casou, aí veio os filhos, aí quando o Mateus tinha 4 meses, né, o padre Valdinei cedeu espaço para o grupo de oração, né, lá na Santa Edviges, né, e eles já tinham fundado a missão, né, já pregavam para os lugares, tudo, né? E aí cedeu esse espaço pra gente, pro grupo de oração. E aí começou, né? Mas a gente sempre nos bastidores, né? Eles da frente, a gente ali com a criança, tinha só o Sentava Mateus. no fundo ainda. Dava papá pro Mateus. Às vezes não ia. Muitas Então, vezes. porque eu realmente também não compreendia, sabe? O Rafa ir num retiro numa sexta-feira e chegar só no domingo. Eu queria matar ele, eu não queria a morte, eu queria matar. Então, eu não compreendia, porque eu ainda não tinha passado por esse processo, né? Então, aí eu não compreendia. Então, foi ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo e vai caminhando, né? E quando surgiu a hipótese de não ter o grupo mais, né? Foi onde eu acho que eu tive aquele despertar, né? Aí eu falei assim, não, Rafa, vamos continuar assim, a gente precisa das pessoas que vêm aqui toda sexta-feira, tal. E eu vi a necessidade de eu ser esse apoio para ele, né? Aí eu entendi realmente o meu verdadeiro papel de mulher, né? Aquilo que a palavra de Deus em Gênesis 2 diz, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora adequada, né? Em algumas versões fala idônea. Então, eu entendi que eu sou o auxílio para ele, né? Para aquilo que ele precisar, a facilitadora para ele. E eu falei assim, não, eu entendi que eu preciso caminhar com ele, né? A questão da submissão, debaixo da mesma missão, né? Estar junto, ser suporte para ele. E aí eu fui aos poucos, né? Isso foi bem aos poucos mesmo, sabe? Eu falo assim que Deus foi me lançando, e o Rafa vem fazendo isso também, né? Eu falo assim que ele faz isso, ele confia mais em mim do que eu mesma, às vezes, né? E eu vou obediente, né, naquilo. E aí a gente começou, né, a questão do grupo de oração, eu ser esse suporte para ele, né? E hoje, eu falo assim que o Rafa meio que algumas coisas eles até acomodam, né? Aí, tudo é fato que tem que resolver. E eu, como gosto de pegar tudo, né? E aí hoje, bastante coisas, eu falo assim que todo o bastidor é mais assim, a parte pensante é tudo eu, né? Porque o Rafa, ele trabalha, né? Então, assim, ele chega à tarde só, né? E agora ele tá o Júlio, né? 2 empregos. Não tem acesso ao celular. Então, muitas coisas da missão eu tenho que resolver, tudo. Então, assim, eu faço toda essa parte de suporte para ele mesmo, sabe? E eu não vejo isso como um peso, sabe? Eu vejo isso realmente como um papel da mulher, sabe? E aí, ao longo desses anos, né, do grupo de oração, como surgiu Mulheres Segundo o Coração de Deus? Você perguntou, né? Estar à frente. Primeiro, foi da necessidade das servas, né? A gente fazia os nossos abastecimentos, mas eu sentia que não tinha aquela entrega. E eu sentia a necessidade de nós, mulheres, sermos tratadas nas nossas feridas, né? Naquilo que a gente precisa, ser algo mais particular, né? Da mulher. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um encontro para as servas, para a gente se abrir, fazer algo bem intimista, assim, para a gente ter o nosso momento de oração. E foi aonde, mas eu até trouxe meu caderninho aqui, ó. Isso aqui é uma relíquia. Caderno, gente, isso foi onde tudo começou, né? A parte com que Mostra aqui, ó. Aí,
Mulher Diária. segundo o coração, personalizada. Agora nós temos Personalizada. caneta, ó, as coisas estão evoluindo. Tem que ter mulher. Toda missão tem que ter mulher. Estamos que ter, progredindo. Gente, né? E tem que ter florzinho, né? A gente Homem gosta não vai de pensar flor. nisso. Homem é caneta Bic e um caderno do serviço que nem o meu aqui, ó. Caderno pra Então. tudo. E aí, eu comecei naquela sede de buscar, porque realmente eu fui confrontada assim pela palavra de Deus, sabe? Quando vem aquele impacto, e aí eu assistia a pregação o dia inteiro, eu ficava escutando, aí eu falei, tudo eu colocava no caderninho, depois que eu personalizei ele, mas tudo eu colocava no caderninho, todas as pregações que eu assistia, e eu colocava e eu sentia um desejo de falar de mulher, assim, de mulher para mulher, né? Das nossas dificuldades, às vezes como esposa de pregador, como mãe, né, como um profissional e tudo, né? E aí eu senti essa vontade, mas eu ainda não estava entendendo o que Deus tinha com isso, com esse desejo no meu coração, né? E aí eu peguei e comecei a colocar no papel essas coisas, daí eu vi a necessidade das servas e a gente fez esse encontro. Esse encontro foi muito bom. E aí todo mundo fala, não pode ficar aqui. Né? Isso a gente precisa isso foi um abrir. retiro. Não, foi um encontro, Um encontro. um encontro para servas, tipo um abastecimento, Sim. né? E aí, 2019. 2019. aí a gente fez, né? Antes da pandemia ou depois? Antes da Antes, né? pandemia. A gente teve 8 encontros, daí chegou a pandemia, né? Então, assim, a gente teve esse primeiro encontro, que foi para servas, e o segundo foi aberto, né? E aí, eu falo assim, que Deus, ele tinha algo mesmo, sabe? Eu fui entendendo, só que eu fui entendendo ao longo desse tempo, né? No segundo encontro foi algo bem engraçado, porque todo mundo, não, vamos fazer, e aí a gente foi, vamos abrir pro povo, né? Então, vamos fazer. O que precisa? Precisa de uma pregadora, precisa do Ministério de Música, né? E aí Aí o irmão pegou e falou assim, nossa, tem uma pregadora top. Não vou falar, né? Porque não pode. Tem uma pregadora top lá da cidade e tal. E ela prega, ela ministra, ela canta, ela é a irmã. Falei, é essa mesmo que eu quero. Eu falei assim, vou pegar o telefone dela, já fui, né? Nada de ouvir o Espírito Santo, né? Nessa hora, né? Tipo assim, fui pela... Aí eu falei assim, não, vou chamar. Chamei, tava tudo certo, a gente já tinha feito a arte, né? Feito a arte, divulgado. O encontro ia ser na segunda-feira. Quando foi no sábado, à tarde, eu trabalhando no salão, 5 e pouco da tarde, ela, irmã, então, não vai dar para pregar no encontro segunda-feira. Porque eu trabalho, tal, né, no hospital, e eu não vou pegar a pista, era de outra cidade, não sei o que, não sei o que. Nossa, tomei um balde de água fria. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Quem que eu vou chamar, né? Aí recorri pro Irineu, né, da comunidade já falei, Irineu, pelo amor de Deus, vê uma mulher aí pra você falar pra mim que vai pegar no nosso encontro, né? Já tinha colocado até foto, por causa disso que a gente não põe foto mais, né? Tá certo. Já tinha colocado foto, tudo, né? Aí, ele, Fá, eu vou ver aqui e eu falo pra você. E o domingo nada, né? E o Rafa falando na minha orelha, ele falou assim, Fá, Deus tá falando no meu coração que é pra você falar. Se Deus inspirou você, você tem tudo aí, né? É um sonho de Deus que você, né? Que Ele tá colocando. Você que tem que falar. Vai lá e você e fala. Eu falei, imagina, eu nunca preguei na minha vida, você tá louco, né? Aí eu relutando e brigando, não, e não sei o quê. Aí ele falou assim, você tem tudo aí no seu papel, no seu caderno, né? É só você ir lá e fazer o que na hora você vai ver só. Eu, não. Aí chegou, aí minha última esperança era o Irineu. Chegou lá, ele pegou no domingo e falou, olha, infelizmente não tem, né? Aí eu comentei com ele falou assim, eu acho que o Rafa tá certo, é você que tem que falar. Eu falei assim, Aí já era 2. Aí eu não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém, né? Eu falei assim, não, imagina, você acha que ousadia da minha parte falar que eu vou, nunca fiz nada, né? Tô lá no ministério porque pela misericórdia, né? Mas, né? Falei assim, não, é muita ousadia. E eu já tenho algo assim de ser, de fazer, de pegar. E eu sempre tive muito esse medo das pessoas achar que eu tô querendo fazer tudo, que eu tô querendo, sabe? Então era algo assim, que eu falava assim, não, aí que vão falar mesmo, né? Que aí, mas enfim, eu reluto, só que quando Deus fala comigo, eu acho que eu ainda tenho essa sensibilidade, sabe? Por mais que eu fale assim, tá bom, Deus, eu vou. Eu sempre acabo, no final eu acabo ouvindo, sabe? E aí eu peguei e eu falei assim, meu Deus, não contei pra ninguém. Acho que
algumas pessoas só ficou sabendo ali na hora, né, Rafa? E aí eu falei assim, não, se ele é meu marido, ele falou pra eu ir, se ele confia, né, ele, né, como coordenador, ele é meu esposo e é coordenador da missão. Se ele não visse algo em mim que eu pudesse passar, ou uma experiência, né, aí fui, falei, o tema era transformadas pelo poder do Espírito Santo, né? Aí fui lá, falei de Gálatas, aí resumindo, falei 1 hora e pouco. E aí a igreja tava lotada. Aí era o Rafa falando, para. Não, aí, não, acabou, assim, acabou, ó. ele pegou e falou assim pra mim, isso é porque você falou que... Eu falei, Rafa, se eu não falar nem 5 minutos, você pega e fala uma oração. Eu falei assim, eu não vou conseguir falar. Aí ele falou assim, isso é porque você não ia falar nem 5 minutos, né? Mas assim, aí eu entendi. Aí eu entendi que Deus, ele tinha um propósito ali, né? Foi difícil, porque assim, a cada encontro sempre tinha alguma coisinha. Lidar com mulher não é fácil, Sim. né? Não é fácil. Então, assim, aí muitas vezes veio vontade de desistir, mas como eu falei, é uma virtude minha, eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca, eu sou brasileira, não desisto nunca. Eu sou uma pessoa, assim, muito persistente, insistente naquilo, né? Então, assim, se eu não tiver certeza mesmo, e Deus falar, vai, sabe, eu continuo, né? E aí a gente foi o primeiro encontro, e aí nós tivemos 8 encontros, né? Como eu falei, e veio a pandemia. Com a pandemia parou tudo, né? Sim. Aí, Todos nós paramos. quando voltou as A rádio missas, parou, as missas, né, e foi voltando tudo, as meninas, precisa voltar, e a gente vendo a necessidade, né, a necessidade de voltar, né, ter as questões emocionais que vieram à tona, né, com a pandemia e tudo mais, aí a gente retomou o encontro e assim, é muito bom, eu falo assim, que não existe, muitas vezes eu questionei assim no meu coração, mas eu não tô preparada, eu não tô pronta, e Deus sempre falava assim no meu coração, eu não te quero pronta, né, no caminho, só caminha, vai, aos poucos eu coloco em você e eu tiro de você aquilo que precisa ser tirado, né? Então, estamos prontas já? Não estamos, né? Muitas coisas precisam ser aperfeiçoadas em nós. E eu falo assim que o encontro é um carinho de Deus para nós. Por quê? Nós partilhamos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, tantas coisas. Eu falo assim que estar ali é algo assim, como que posso dizer? Estar entre amigas, né? Eu falo assim que a comunidade ali, o grupo de oração, eu piso, eu tenho a sensação, eu tô na minha casa aqui, sabe? Então, por mais que dá aquele medo, aquele gelo, sabe aquela coisa assim, tô em casa, aquela casa de vó que você fala assim, Sim. não, aqui é um ambiente gostoso. Então, quando eu falo para as mulheres lá que pegam o microfone, dá aquele nervoso e tal, eu falo assim, nós estamos entre amigas, né? Uma vai falar da particularidade, uma vai, né, abrir o coração com a outra, e é isso que eu venho sentindo a cada encontro, sabe? E a certeza de que Deus tem algo grandioso para nós ainda, né? Amém. 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 Tem Adriana, mais vamos. quantas horas o programa? Vamos de música? Nós vai pro intervalinho agora, ouvir um pouquinho o Adriano, e depois a gente vai falar mais sobre mulheres segundo o coração de Deus. Uma vida de graça e vitória é que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Luta contra todo pecado que te separa de Deus.
das cadeias, ser livre e ter a mente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Vibe Cristo, volta já. Magnificat FM 103,5. A Rádio Ideia de Deus. Uma bênção na casa da gente. 10h59. Magnificat FM. Uma ideia de Deus. 103,5. Rádio Magnificat, ZYM 693, FM 103,5 MHz. Emissora educativa da Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no ar. 10h59. Ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. É isso aí, eu quero ser de Deus. Vamos lá, Jean, dar continuidade nesse papo maravilhoso aqui com a Aline Fabiane e também Aline Anne e Fabiana Olivier. Então já confundi todos os nomes, né? Vamos bater um papo aí, Jean. Vamos continuar batendo um papo com elas. Antes de bater aquele papinho com elas, gente, dá o seu curtir aí na página da Magnificat no Facebook e também aí no nosso YouTube, né, Cleitão? Bastante vamos gente compartilhar, hein? vamos compartilhar com o povo aí, vamos chamar o pessoal que tá querendo dormir, tá quase caindo da cama aí do sofá. Tá quase caindo do sofá. Vamos ajudar a gente aí, compartilha, ative o sininho para ter mais, né, notificações da rádio quando a gente estiver ao vivo, para vocês participarem junto com a gente, né, gente? Porque, querendo ou não, né, a Rádio Magnífica precisa desse apoio, do compartilhar. E as coisas de Deus precisam desse compartilhamento entre nós cristãos, para aumentar mais a quantidade de pessoas, né, nos ouvindo. Sobre esse bate-papo gostoso com elas, sobre a vida delas, sobre, né, essa caminhada de vocês. Eu lembro que, eu não sei se vocês estavam, não, só para começar esse papo um pouquinho mais divertido, né, Cleiton? Vocês estavam no ônibus que quebrou indo para Canção Nova ou não tava? Que teve um ônibus que tava indo para esse avivamento com a... Como que é o nome dela? Não foi da Colo de Deus? Eu sei que Foi teve da um Colo de ônibus Deus, que tava eu indo. acho. Pra São Paulo. Isso. E tava indo e quebrou no meio do caminho. O que aconteceu, gente, com esse ônibus? Aí o povo veio falar pra mim, não, eu tava indo pro encontro lá, o ônibus quebrou e todo mundo ficou desesperado, mas graças a Deus funcionou. O ônibus deu certo, né, gente? Só esse papo aí que pra gente descontrair Isso um aí pouquinho. acontece muito quando Né, tá indo pra algum lugar, então. Muito. E aí, gente, como que é pra vocês, né, poder transmitir o evangelho para mulheres? Porque assim, hoje em dia, a gente homem, né, vamos querer assim, né, cria uma certa expectativa nos homens para pregar o evangelho. Isso daí, a gente vê um pouco mais, né, nos grupos de oração, acaba chamando mais os homens, acaba tendo mais a presença masculina no meio da pregação, né? Eu, Cleito, a gente prega em alguns lugares, a gente vê muito mais os homens nessa caminhada. E por isso que quando a gente fala da Semana da Mulher, né, nesse 8 de março que passou, né, falar das mulheres, está mostrando que não é só os homens, né, que fazem pregação, não é só os homens que estão à frente, cada um tem o seu jeito. Às vezes as pessoas chegam na oração achando que o homem, nossa, vai fazer aquele momento, mas tem mulheres que pregam, mulheres que evangelizam, né, na forma talvez da intercessão, na forma da acolhida, na forma da pregação, tem mulheres que evangelizam. E como é para vocês, né,
ser a Fabiana, ser a Aline, diante de toda essa, tipo, diante do Rafa, diante do Mike, como que é pra vocês serem? Porque muitas vezes, Cleide, sabe o que o povo acha? Que, tipo, a Fabiana é do Rafa, é a Aline do Maico. Mas não, é a Fabiana também, é a Aline também, né? Por isso que a gente quer falar dessa postura das mulheres, que não é ficar nas costas dos homens somente, né? Vocês conduzir. A Fá falou que o grupo de oração, né, tava findando e vocês decidiram voltar, erguer de novo, e o momento com as mulheres surgiu desse incentivo seu de rezar, de estar com Deus e tal. Como é para vocês sair dessa posição, né, e estarem à frente? Porque eu vejo assim, eu vejo as fotos, vejo as imagens, tá cheio de mulheres indo, é legal, é uma bênção de Deus, né, que nós um dia, homens, por favor, vamos nos movimentar, né? Porque estamos ficando pra trás. Estamos ficando pra trás. Rafa Tá sendo... sempre fala que vai fazer, eu falo assim, então eu vou ter que organizar, porque... Tá vergonhoso isso, gente. Tá vergonhoso isso pra nós homens. Nós é acomodado mesmo. Mas assim, como que é pra vocês saírem um pouco desse comodismo, né? Não é bem o comodismo, do que os outros pensam, que vocês ficam acomodados. Não. Como que é pra vocês saírem, né, de trás deles e estarem à frente? Né, além de ter os filhos, além de cuidar das coisas de casa, além de 3 filhos e 4 filhos, né? Então, além de tudo isso, vocês ainda falam, não, a gente vai estar à frente, a gente vai ajudar essas mulheres, né, a buscarem a Deus, a conhecerem a Deus, a experimentarem a Deus, mesmo que seja com um pequeno testemunho nosso. Como que é para vocês tudo isso, gente? Eu acho que vai muito da forma como nós mesmas nos olhamos, né? Eu falo por mim mesma, por experiência própria. Eu demorei muito para me colocar nessa posição de esposa, a esposa que acompanha, né? Eu achava que o ministério era só do Maicon, né? Eu achava que assim, não, você prega. Deus chamou o Maicon. Vai. Deus chamou o Maicon. Falei isso muitas vezes, inúmeras vezes. Ele saía em missão, ele falava, vamos comigo. Não, vou lá fazer o quê? Eu não prego, eu não canto, sabe aquela coisa? Eu não sou da intercessão, eu não sou de nada, eu não tenho pra que ir. Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Ficava em casa, assistia televisão, acabou. Então, eu demorei para enxergar o meu papel junto com ele, né? Eu demorei para falar assim, peraí, o ministério não é só dele. O ministério é nosso, né? E não tem nada a ver com pregar, não é porque se eu prego, se eu não prego, se eu tô na frente das câmeras ou não. Mas eu tenho que tomar a minha postura como esposa. Eu tenho que tomar uma postura como uma mulher segundo o coração de Deus que segue o esposo, né? Então, eu acho que quando a gente se enxerga, quando a gente percebe dessa forma, as coisas vão fluindo, né? Como eu falei, Deus vai tirando as escamas dos olhos. Então, comigo foi assim, foi esse processo de eu me enxergar dessa forma, que eu fazia parte. Eu falo até para as meninas em casa, eu falo assim, gente, o ministério não é do pai, nem meu, é nosso. Porque hoje, graças a Deus, a Vitória tem 20 anos. Então, hoje eu consigo sair com o Maicon em missão. Se ele vai pregar fora, eu consigo acompanhá-lo, porque eu sei que a Vitória está em casa cuidando das menores. Então, é uma missão que envolve todo mundo, né? Sim. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a se enxergar dessa forma, a gente toma uma postura diferente. Não só na missão, mas na nossa vida, né? Então, peraí, eu sou mãe, eu tenho meu ministério, meu primeiro ministério é dentro da minha casa. Eu tenho que cuidar bem do meu esposo, eu tenho que cuidar bem da casa, das minhas filhas. Então, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas, quando a gente começa a se enxergar, né? Então, é um trabalhar de Deus. E nós vemos muito isso nas mulheres da missão, né? Conforme a gente vai se enxergando, conforme a gente vai se abrindo, Deus vai trabalhando e as coisas vão acontecendo e... Graças a Deus, né? E você foi pega de jeito, porque eu lembro, pra quem não sabe, gente, eu fui gladiador também, né? E tava nessa fase quando eu era da Santa Elivise. E as reuniões, a maioria das reuniões era na casa da Aline. E a Aline chegava com uma cara, gente. Eu falava, Mike, você avisou a Aline? Ele falou, não, fica tranquilo que ela... E aí ela chegava do trabalho
com aquela cara. Brava. A pequenininha, né? A Eloá, né? A Eloá era pequena. Ela subia na geladeira, subia no guarda-roupa. E, nossa, eu Gente, falava. as nossas crianças são avivadas, tá? E aí a Aline chegava e falava, nossa, o Maico não falou pra Aline. Não, ele não me avisava nada. Ele arrumava tudo e era sempre na minha casa. E eu, imagina, eu falava pra ele, você se vira, eu não quero nem saber, não vou nem fazer um suco pra ninguém, sabe? Brava, né? É seu, você que prega, o grupo é seu e do Rafa, aquela coisa assim. Então, realmente, eu demorei pra entender esse processo. Até outro Sim. dia a gente conversava, ele falava, nossa, mas você me falava cada coisa, Aline, na época. Eu falei, é um processo, esquece, vou pra trás disso aí. Processo arquivado. É, processo arquivado, vambora. E cada um tem a sua história, né? Sim. Então, graças a Deus, hoje, me enxergando dessa forma, passando por tudo isso, eu consigo ajudar outras pessoas, né? Falar, não, peraí, porque muitas pessoas chegam até nós, né, Fabiana, pedindo ajuda, sabe? Nossa, eu não tô Hoje vocês são conseguindo- referências, né? eu não tô conseguindo me enxergar dessa forma, não consigo entender, não consigo algumas coisas. Então, graças a Deus, a gente vai trocando experiência, né? Esse é o lado bom de passar pelo processo. Sim. Bom, você perguntou como que é sair dos bastidores, né? Comigo foi um pouco diferente, né? Porque logo que a gente começou a tomar assim, as rédeas do grupo, tudo, né? Porque para continuar, eu já comecei a servir no Ministério de Música, porque eu sempre gostei, mas não, pelo amor de Deus, hein, gente? Chama ela pra Aí, cantar. Ela vai- Aí no final ela vai comecei, cantar com você. Vai tá... Comecei a servir por causa da necessidade, né? Servir no Ministério de Música. E aí as coisas foram fluindo, né? As coisas foram... Isso que é o mais legal. Comecei a servir por necessidade. Sim, eu comecei sempre, né, falando, nossa, meu Deus, mas eu não sou capacitado, né, mas aí vamos lá, vamos buscar, vamos fazer. Então, assim, foi por causa disso, né, e como eu falei, o Rafa, ele é o meu maior incentivador, né, ele é aquele que confia, que promove, ele fala, não, vai, faz isso, e aí as coisas foram caminhando assim, um pouco mais rápido comigo, né? Sim. Por causa dessa necessidade, Sim. né? Da missão, de estar junto. E é bom nós termos referências. Sim, né? sim. Então, a gente vai buscando, uma ajudando a outra, né? Então, é importante isso. E eu vi que vocês buscaram referência nas mulheres bíblicas, né? Sim. Sim. Sim, os temas são voltados às mulheres da Bíblia. Eu lembro do Adriano que um dia nós fizemos um convite aqui pro encontro, aí o Adriano falou assim, quem vai estar pregando é a Ruth. A Esther, né? Quem vai estar Esther. pregando é a Esther. De todo jeito vai estar lá, né? E é interessante porque, assim, as mulheres da Bíblia têm as suas particularidades, Sim. né? Vamos tirar um pouquinho Nossa Senhora de lado, porque a Nossa Senhora é o exemplo de mulher, o exemplo... É o ápice. É o ápice. Incontestável. Maior. É incontestável, não tem nem É. como, né, assim, falar dela, porque ela fez muito por nós. Mas, assim, pegar as referências da Bíblia, pegar as mulheres que estavam ali, muitas vezes, que estão ali escondidas, Sim. né, que estão ali, né, nos bastidores, talvez, da palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas não lêem. Às vezes as Não pessoas vão mais para os conhece. profetas, Sim. vai mais para os apóstolos e acabam deixando um pouquinho de lado as mulheres. E essa referência que vocês pegaram, gente, eu falei, não, legal, top, né? Porque, querendo ou não, as pessoas veem que não é só a Fá e a Aline, mas também as mulheres da Bíblia fizeram algumas coisas. As mulheres da Bíblia passaram por alguma coisa. E nesse meio, eu coloquei uma pergunta que eu falei assim, dessas mulheres todas que vocês estão aprendendo até agora, tem alguma que, tipo, ó, essa daqui é a minha referência, tirando Nossa Senhora, essa aqui tô tomando como referência, e essa aqui também, tipo, eu aprendi muita coisa com ela. Vocês têm algumas em particular? Quer falar? Pode falar. Bom, primeiro eu vou falar a moção de ser mulheres que inspiram, né? Principalmente hoje, com a modernidade, com a internet e tudo mais, a gente se inspira em tantas coisas, tantas pessoas, né? Nessa onda de Instagram, aí aquela questão de
de influência, né? Nós nos influenciamos por tantas coisas, né? E por que não mulheres que fizeram a diferença, né? Então, essa é o grande contexto da série, né? Pegar as referências das mulheres que fizeram a diferença naquela época e trazer para o nosso contexto de hoje, né? Então, esse é a grande chave, né? E são tantas que eu gosto. Gosto bastante de Esther. De Esther. Gosto bastante, né? Da postura dela. Quem mais? Ai. São tantas, né? Tantas. Agora fala assim. Eu gosto de todas, né? Mas a história de Ruth. Eu gosto bastante. Eu consegui ter uma outra visão, sabe, assim, porque muitas vezes eu tinha uma visão antes da história de Ruth, da companheira de Noemi, né? Então ela deixou tudo e ela acompanhou Noemi, ela foi amiga e tudo mais. Mas eu acho muito interessante o fato dela deixar o passado para trás, sabe? Ela deixou tudo e seguiu Noemi. Então, o primeiro passo não foi ela seguir Noemi, o primeiro passo foi ela deixar tudo para trás. Sim. Porque ela poderia ter voltado para o povo moabita, ela era moabita, né? Mas ela não voltou. Moabita era um povo totalmente adorava deuses e tudo mais, né? Um povo rebelde. E ela deixou tudo para trás e escreveu uma nova história. Então eu gosto muito disso. Eu acho que a gente eu trago isso para minha vida, né? O que ficou para trás ficou, agora é daqui para frente, é uma nova história com Deus. Então por isso que eu gosto muito da história dela. Sim. E o engraçado é que a Fá falou de uma coisa, né, que hoje tá muito envolvente no meio católico, que é as influencers, né? A gente acaba tendo muito influências no meio católico, principalmente Instagram, Facebook. Então a gente acaba tendo muitas mulheres que influenciam, sim. Né? Tem um lar assim, tem uma família desse jeito, eu cuido desse jeito, eu cuido dessa forma. Aprendi assim é melhor para vocês. Então a gente ouve muito mulheres que trazem as suas vidas à tona, para mostrar para as pessoas como que funciona a família delas, né? E vocês tomaram a frente, mostrando como é a vida de vocês para outras pessoas. Só que o mais engraçado de tudo isso e o mais interessante também é que não trouxeram somente a Fabiana e a Aline. Vocês trouxeram as mulheres das escrituras e falaram assim, gente, ó, primeiramente, a gente é assim, mas ó, tem essa também, tem Ruth, tem Esther, tem tantas e tantas mulheres que vocês podem olhar. Né? E o legal é que todos os encontros, além de expor a característica de cada mulher, traz para os dias atuais. Né? Então, o mais legal é que todas as que vão expor a palavra, elas acabam fazendo. Né? E é muito interessante, porque às vezes você fala assim, eu vou ouvir sobre Débora, que foi profetisa e juíza. Mas eu não sou juíza, eu não sou, né? Não acho que eu sou profetisa também. Mas peraí, né? Então, assim, trazer para nossa realidade, para o contexto, e isso tá sendo muito legal, né? É bom ver, porque assim, você olha e fala assim, cara, eu tenho a influência de tal mulher. Mas tal mulher lá no Instagram me influencia desse jeito. Cara, mas tipo, tudo bem. Mas e da Bíblia? E as santas? Né? Não sei se... Fala assim o muito Rafa pouco, deu essa né? ideia. Ele falou As assim, santas. olha, vocês têm que fazer também, né? E olha que legal. Só Quanta uma riqueza. pregação que eu ouvi uma vez que seria legal vocês fazerem, as características de Nossa Senhora. As características de Maria, né? Aí, foi uma pregação na Canção Nova ainda. Eu estava lá, acho que, se eu não me engano, foi o Padre Jonas e o Padre Léo, só isso. Só esses dois. E aí eles falavam das características. Uma né? vez De eu vi, acolhedora, profeta. as virtudes, né? Isso, Eu é. vi, uma vez eu vi, eu até tirei no momento que eu fui conduzir sobre a Virgem Maria, as 5 virtudes, assim, e é bem legal, assim. Seria né? um tema interessante. É engraçado porque assim, você traz à tona o que a palavra de Deus ensina, né? Sim. E através dos santos, das santas, né? Então, assim, eu acredito que o Rafa já falou, então provavelmente a gente vai ver isso daí logo. E também, se lógico, Deus inspirar vocês, logo isso
né? Porque, querendo ou não, hoje eu acho que é o que tá acontecendo na cidade, né? De diferente para as mulheres. Sim. Né? Tenho também mães que oram. É, Mães tem- que oram, é, acho que é mas- Da do... Jesus Bom Pastor? Na verdade, elas Não, são paroquiais. São É, ações paroquiais. isso. É como se fosse uma pastoral. Mas tem ganhado um corpo, viu? Tem ganhado mães um que corpo. oram, mães de joelhos, filhos Filhos de de pé. pé. É uma coisa assim. Isso. É, Esse é o lema, né? Mas é Isso. mães que oram pelos filhos. Então, aí as mães oram pelos filhos e tal. Mas, assim, esse movimento tá crescendo, graças a Deus, né? E a gente vê o crescimento dos seus também. E isso daí, querendo ou não, influencia na vida dos homens. Sim. Porque a gente acha assim, que nós homem É que antigamente tinha muito encontro para homens e não tinha para mulheres. Sim. E agora tá tendo muito encontro para as Jovens, mulheres e os né? homens parou. É. Ah, Os os jovens homens- sempre teve bastante. Os homens parou. Os homens, gente, os homens tá parado mesmo. O Rafa, se estiver escutando, tá parado. Vamos sentar pra ver esse negócio Precisa pros homens. ajudar. Nós precisa fazer alguma coisa pros homens, Rafa. Tá difícil aí. Mas assim, você olha e vê essa novidade. Né? É uma novidade na cidade, né? Eu vejo alguns encontros para mulheres que teve, né? Na própria Unicris teve alguns encontros para mulheres. Daí tem um retiro para mulheres, né? Vai ter esse final de Vou semana, dar né? um spoiler. É, Nós sim. vamos falar. ter um encontro, um retiro para mulheres, né? Do nosso encontro, Mulheres Segundo o Coração de Deus, em novembro. Olha aí. Então a gente tá com um tempo aí para preparar algo bem legal. Legal. Vai ser só um domingo, né? Porque mãe não pode ficar o final de semana inteiro, deixar os meninos em casa. Mas nós vamos fazer por causa dessa aceitação, desse desejo das mulheres de ter algo a mais intenso. Sim. né? Então, aí eu vi pela Unicrist, o Bom Jesus, Sim. eu vi a própria Santa Luzia tem um agora fim de semana, né? Sim, Para mulheres. vai ter, É, com o Com o A Rodrigo Bruna e com A a Marques. Bruna. Sueli, minha mãe, vai fazer. Então, Aqui, a gente tá vendo assim, crescer o A movimento Deb, para a Deb mulheres. também. A gente vê crescer o movimento para mulheres, né? Os homens né, Pararam. parado. Mas, Fabiana, você falou uma coisa interessante aí. Filhos, como conciliar? olha, é Porque a só Fabi, você tem 3 meninos e uma menina. E a Aline, 3 meninas. meninas. Isso. Como conciliar isso? Não é fácil, sabe? Surto às vezes, chuto o balde, depois pego o balde, sai correndo atrás do balde. Eu falo que é pela graça de Deus, sabe? Servir, ser mãe e trabalhar, né? Mas assim, a minha prioridade, lógico, servir a Deus em primeiro lugar, mas assim, a minha maternidade vem à frente do meu trabalho, né? Por causa da necessidade. São 4 crianças, né? Eu busco e levo na escola e trabalho nesse meio termo, nesse meio tempo. Então, assim, não é fácil, é uma correria, sabe? Eu falo que às vezes eu faço as coisas por produção, sabe? Vai pôr um prato, põe um prato, outro né? Vai dar banho, pega um, pega o outro. É assim, é por ordem, né? Mas no final dá tudo certo. O mais velho tá com quantos? 11 anos. 11 anos. O Matheus. Caraca, parecia ontem que eu vi ele 11 criança. hoje. seu Tava pequenininho. no vento da Fabiana, parecia ontem. Passa muito rápido, Passa né? E é um pouquinho diferente. 3 É, a mulheres. Vitória, 20 anos. Então, Fala pra gente como que é. Gente, é uma loucura também, né? Porque mulher fala pouco, né? Então, o Maico chega em casa, ele é assim, ele fala, gente, me dá 15 minutos. Só preciso de 15 minutos no sofá. Não fala nem o meu nome. Passou 15 minutos, vocês conversam. Aí parece que a gente fica contando no relógio. 15 minutos começa, a Vitória vem, a Eloá e mãe, na escola e pai, não sei o quê, e eu vou falando também no meu dia, sabe? É uma loucura, mas a gente vai conciliando. Só que assim, a Vitória já é adulta, né? Graças a Deus, trabalha, independente, então ela não dá preocupação nenhuma pra gente. É correria com relação a Eloá e a Esther. Leva na escola e busca, eles são de casa. E a gente eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou filha, porque meus pais também dependem de mim para algumas coisas. Sou a nora que também faz muita coisa pra sogra, Sim. sabe? Pra comadre, que de vez em quando despacha umas crianças pra casa. Amiga, né? Às vezes alguém me liga, ai, tô precisando conversar, tô precisando disso, daquilo. Então a gente vai conciliando tudo. Às vezes dá uma surtada, né? Tem dia Que é normal. sai uns gritos, ó, não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém, silêncio. Tem dia que o Maico chega em casa, ó, janta é sua, quero nem saber. Aí ele passa a bola pra elas. Ouvi, você faz a janta pra gente? Faço. Tá bom. Aí ele vai querer Vai descansar delegando. também. Galera. Vai delegando. É minha vez agora. E- Mas, graças a Deus, dá tudo certo.
E aí vocês decidem quem responde. E como ser aberto nesse mundo de hoje à vida? Né? Que é a mãe de 3 e mãe de 4. De 4. E o povo na torcida ainda É, pra gente ter não, tem mais. porque ela teve Então, menina, agora eles querem que eu tenha menino. Pra igualar as coisas, pra igualar as É, coisas. é. Ai, comigo era assim, ai, tem 3 meninos, e agora? Parou? Ai, quando vai vir a menina? Aí veio a Manu, aí agora parou, né? Agora chega. A maioria, é difícil, a maioria do que a gente ouve hoje, no mundo de hoje, é assim, agora chega, né? No Agora, primeiro já fala, né? Chega, né? Um só tá ótimo. Isso é loucura, né? Pro mundo de hoje é loucura, né? Eu não sei se eu terei mais por causa da minha idade, né? E os meus partos foram todos cesáreas, né? Então foram 4 cesáreas. A terceira e a quarta cesárea foi. A do Theo já foi de alto risco, né? Eu quase perdi ele e tudo, enfim. Da Manu foi bem complicada também. Então o médico, ele até Nossa, falou. a Manu é linda, né? Ela é Linda. linda. Goduca. O médico até falou: Mais olha. conhecida como Goduca. Ver, mas seria bom você não ter, por causa né, da idade, do corpo, enfim. Tá nas mãos de Deus, né? Eu falo que é Deus que, se ele que é na nossa vida, se ele falar que vai vir mais, né? A gente tá aí, né? Pra fazer a vontade dele, né? Vamos ver os planos que ele tem pra nós. Amém. E quais os passos para uma mulher ser segundo o coração de Deus? Pode falar. Tem bastante mulher ouvindo. Eu vou até falar aqui, o pessoal tem bastante gente ouvindo. A Maiara Oliveira. Tem um pessoal aqui de Recife, gente, ouvindo a gente. Ó, a Débora Zampieri. A Júlia Zag, lindas da minha vida. A Júlia. A Rosa Morales está nos ouvindo. A Cândida Antunes, ela fala assim, ó, eu sou de Tangará da Serra, Mato Grosso. Nos ouvindo também. Seja bem-vindo. A Luana Galdino, também aqui a Laura Fernandes, o Nilson Ricardo está nos ouvindo. Então, como que é ser uma mulher segundo o coração de Deus? Quais os passos? Eu vejo que assim, o que é a mulher segundo o coração de Deus, né? Às vezes a gente tem uma visão de que, nossa, é muito complicado, eu nunca vou conseguir, eu não sou. A gente está no processo, né? Eu uso muito essa palavra, processo. A gente está caminhando. Mas são mulheres guiadas pela palavra, né? Guiadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo. São mulheres aprovadas, né? Por Deus. Então, eu acredito que, assim, nós vamos aprendendo ao longo do tempo, sabe? Nós vamos ganhando maturidade, né? E vamos buscando referências, né? Referências boas. O Jean falou da palavra. O lema da Missão Gladiadores é pregar o anúncio da palavra, né? Pregar a palavra de Deus. Então, há uma necessidade muito grande da gente ler, da gente entender. E por que não falar das mulheres? Nós temos aqui muitas mulheres que nos inspiram, né? Sim. A gente falou sobre Dorcas há 2 meses atrás. Dorcas, ela aparece em Atos dos Apóstolos só em algumas linhas, né, Fabiana? Algumas linhas. Mas uma mulher que passa um ensinamento muito grande. Era uma mulher que ajudava as pessoas, sabe? E aí, quando você olha, você fala, meu Deus, mas tinha isso na Bíblia? Sabe? Muitas não tem, fora as que não são citadas, né? Fora as que não são citadas. Então você fala, nossa, meu Deus, mas se ela conseguiu, eu também consigo. É o que eu falei de Ruth, deixar o passado para trás, né? Eu vivi muito tempo presa no meu passado. Por isso que eu me identifiquei com a história de Ruth, né? Eu vivi muito tempo apegada ao que eu não tinha feito, ou ao que eu tinha feito de errado, ou o que aconteceu comigo. Quando eu decidi largar o passado para trás, quando eu decidi dar um passo na fé, foi libertador na minha vida, né? Então... E é bem visível isso, viu, Aline? Eu te conheço há muito tempo, é bem visível isso. Quem diria que eu estaria aqui, Cleiton? E já tá pregando? Imagina. Tem que pensar na pregação, né, Fabiano? Tem que ter mais uma, né, Cleiton? Então, eu acho que é isso, assim, é a gente se deixar conduzir pelo Espírito Santo, e ele vai trabalhando em nós, né? Ele vai nos levando, vai guiando, e
né? Complete, Agora você Fabiana. pode complementar. É isso que a Aline falou, né? O lema da missão é a palavra de Deus. É ela que confronta, é ela que transforma e é ela que liberta. Então, assim, a partir do momento que você viver aquilo que está na palavra, você deixar ser mudada por ela, então ser transformada por ela, tudo muda, né? Então, assim, você tem uma transformação, uma conversão genuína, né? Então a importância de se aprofundar e é isso. Se você não conhece, eu sempre falo assim para as pessoas, você só ama aquilo que você conhece. Sim. Quando você passa a se aprofundar nas Sagradas Escrituras, você começa a amar a Deus de uma forma que você fala, gente, que amor é esse? E você quer enfiar na cabeça das pessoas, abre aqui, deixa eu colocar Deus, deixa eu... né? Quero que todo mundo tenha essa experiência que eu tive, né? Então, assim, a gente quer passar para as pessoas, essa é a nossa sede, né? Vocês são pregadores da palavra, nós não, nós estamos trabalhando com mulheres, né? Mas nos bastidores, assim. Então, vocês sabem o que é isso, né? Aquela conversão que você quer que todo mundo, né? Todo mundo sinta isso, né? E o permanecer, né? Que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, assim, como ser uma mulher segundo o coração de Deus, cai muito no permanecer. Porque todo dia nós vamos estar ok? Não vamos estar, né? Eu falo assim que... Eu sempre comento com as minhas amigas assim, ó, eu tenho uns frutos do Espírito que ainda tá verde, né? Então, às vezes, eles gritam assim, né? Eu falo, Senhor, me dá temperança, Senhor, mas daí vem aquela situação, domínio próprio. Eu nunca mais peço paz. Não, eu não vou pedir mais Peço mais temperança paz. e domínio próprio, porque essa quaresma tá sendo, né, confrontante, né? Eu falo assim, Senhor, eu preciso ser, né? E aí, toda vez que eu vejo, que eu me deparo com o encontro, com a missão, eu falo, Senhor, aonde que o Senhor me colocou? Né? Aí eu falo assim, aí eu lembro, sabe de quem? De Davi, né? As imperfeições de Davi, né? E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia verdadeiramente. Quando ele se colocava na presença de Deus, Deus conseguia enxergar o coração dele. Ele tinha muito então, respeito por Deus. Né? Exatamente. Eu falei ele assim, sabia que quando e ele toda errava, vez que eu caio nisso, que eu falo assim, poxa vida, eu vou lá ministrar para mulheres, eu vou lá falar disso, falar daquilo, e eu tô me confrontando comigo mesma. Aí eu volto, eu falo assim, eu tenho que me voltar para Deus, Senhor, me ajuda aí, porque... né? E voltar verdadeiramente de coração. E aí que eu vejo assim, nós estamos prontas? Não estamos, né? Não é preciso que estejamos, né? Lógico que você tem que se capacitar, você tem que... Mas assim, é Deus que, como eu disse, Deus vai acrescentando e vai tirando da sua vida aos poucos aqueles galhos que estão secos, né? Para que você frutifique mais. E é isso que eu vejo, assim, Deus vai podando, né, para que a gente cresça mais e dê frutos, né? Falando em frutos, quantas mulheres são no Glória a Deus? Hoje, mais ou menos? Ó, de aumentou servo, bem, né? Muito. De Aumentou servo bem. tem uns 60 e... Servos, tem 60, eu acho. Por volta de 60 e alguma coisa assim, 63. Se vocês eu fizerem um não me retiro engano. só para servos, já tem trabalho, né? Já. Sim, gente, a missão não precisa, Né, porque gente? só os agregados, ó, na minha casa Vai já os são filhos, 6 pessoas, é. na casa dela mais 5. Aí vai juntando, é muita gente. É muita gente. Muita E gente. sabe Mas o que é tem bastante legal, mulheres, Cleiton? né? Pode falar. Tem. Você falando ainda do Mulheres Segundo o Coração de Deus. É legal porque automaticamente, conforme a gente vai se aprofundando, as coisas vão assim, sabe? Coisas que eu ia fazer antes, você fala, opa, peraí, mas isso aqui não cabe mais a mim, sabe? Isso aqui não dá certo. Então é um trabalhar mesmo, né? É o que a Fá falou. Um processo. É um processo. Nós nunca estaremos prontos. Essa palavra né? tá me perseguindo, o tal do É um processo. processo. Respeite o processo. Eu vi uma vez, eu achei assim muito interessante e eu levei pra mim isso. Não é o fato de eu ser mulher que eu tenho que me tornar uma cristã diferente, né? Não é isso. Sim. Mas não, é o fato de a minha conversão, eu ser uma verdadeira cristã é que vai me tornar uma mulher diferente. Amém. Entende? Então é um trabalhar. Entende? Falei igual o Michael. Entende? Então realmente é um trabalhar, né? É conforme nós nos abrimos. Amém. E assim, todo mundo quando fala de encontro de mulher, isso, aquilo, já relaciona com Nossa Senhora. Nossa Senhora tem
uma grande importância na nossa vida, Sim. e eu creio que principalmente para vocês mulheres. Mas como é a relação com Jesus? Que é isso que é o centro da nossa vida cristã, né? Quem é Jesus para você, Fabiana? Quem é Jesus para você, Aline? Pode falar. Pode falar. Ele falou Fabiana primeiro. Ai, pra mim, Jesus, eu tento fazer com que seja o mais simples possível, sabe? Eu falo assim que, às vezes, as pessoas falam assim, ai, a esposa do Rafa, a esposa do Maico, acho que a gente fica com o rosário amarrado na cintura, rezando, "Ah, Maria, cheia de graça." Não, gente, eu falo assim que as inspirações mais intensas, assim, mais de Deus que eu tive de emoção pro grupo e tantas outras coisas pro encontro de mulheres, foi fazendo os afazeres de casa, sabe? Aí eu falo assim, nossa, mas Deus tá falando comigo mesmo? Acho que não, que eu tô lavando louça. Aí eu ficava assim, de repente confirmava. Aí o Rafa falou assim, ó, tá vendo? Deus confirmou isso mesmo, né? Foi uma inspiração de Deus. Então eu falo assim que Jesus, eu quero que ele seja, além do meu pai, meu melhor amigo, sabe? Aquele que eu rasgo, né, meu coração, porque ele me conhece na minha essência, né? Então, assim, eu posso vir aqui e mostrar pra você uma Fabiana, né? Só que aí, ir lá no meu quarto, né? A hora que eu fecho a porta da minha casa, os que estão lá me conhecem sem as máscaras, né? Os que estão lá em casa. E ele conhece a minha essência, né? Aquilo que ninguém sabe, aquilo que está oculto. Então, assim, eu anseio que ele seja o meu melhor amigo, assim, sabe? De todas as horas. Amém. Eu demorei pra entender a minha identidade de filha, sabe? Eu demorei. Eu tinha uma noção, assim, de um Jesus... Nossa, como que eu vou falar com ele, sabe? Você tem que usar aquelas palavras difíceis, né? Eu não conseguia nem me entregar na hora da oração. Durante muitos abastecimentos foi assim. Eu não conseguia desenrolar, porque eu achava que eu tinha que falar, sabe? Palavras difíceis e tudo assim, né? Como que eu vou chegar até ele? Mas depois que eu fui descobrindo que é simples, né? É o que a Fabiana falou, ele é nosso pai, é o nosso melhor amigo, é ele que vem me resgatando, reconstruindo a minha história, e é no dia a dia, né? É na nossa maternidade, é lavando roupa, é lavando louça, que tantas vezes nós mesmas menosprezamos essas atividades, né? A gente não gosta de fazer, não que a gente ame fazer tudo, mas a gente vai entendendo que é fazer por amor, né? É fazer pela nossa família, e é Deus falando com a gente em todo tempo, em todos os detalhes, a todo momento. Então eu acho que é isso mesmo, é ser algo simples pra gente. Existe um conto o próprio Santo Agostinho, né? Quando ele ensina pra gente que como é a melhor forma de rezar, de orar, Santo Agostinho ele fala que pra gente rezar pouco, mas muitas vezes. Né? Porque a gente muitas vezes a gente quer fazer 1 hora, 2 horas de oração e nós nos perdemos nessa 1 hora, 2 horas. E Santo Agostinho ele nos ensina um modelo simples de pensar em Deus todos os momentos. De pensar em Deus é uma oração. Sim. Pensar em Deus é uma oração. E escutando vocês, é isso que a gente tem que levar de aprendizagem, né, nesse tempo. Porque justamente numa quaresma, justamente num tempo que a gente precisa se converter, mudar a nossa visão, né, do que nós somos e viver essa conversão diária pensando em Deus, muitas vezes. Sim. Né? Às vezes a gente pensa, mas eu quero parar 10 minutos para rezar em casa, eu não consigo parar 1 minuto. Mas, gente, se você imagina 1 minuto e pensa em Deus, durante o dia inteiro vou parar 1 minuto agora e pensar em Deus. Né? Quanto a Deus ficaria feliz com esse gesto nosso, né? O quanto Deus ficaria feliz. E o engraçado também que eu ouvi da Fá falando de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele, diante de todas as falhas dele, quando ele escreve o Miserê, o Salmo 50, ele escreve dizendo: Senhor, diante de todo o meu pecado, diante de toda a minha fragilidade, eu peço perdão, não afasta de mim o teu espírito, e que os meus lábios continuem proclamando a sua vitória, que os meus lábios continuem preparando, né, o coração de muitas pessoas. Então acho que é isso, né? A gente, diante de toda a nossa pequenez, bastidores ou não bastidores, à frente ou não à frente, eu acho que as meninas estão aqui, Cleito, para nos ensinar que diante de tudo aquilo que nós passamos,
diante de todos os desafios que nós colocamos para Deus, é simples fazer as coisas para Deus. Sim. É simples. Né? Nós não precisamos fazer algo complicado, complexo. É nos deveres da nossa casa, é cuidando da nossa família. É No dia a dia, né? Nos dia a dia. E isso que, assim, eu vejo, né, nas mulheres, eu vejo no Gladiadores em si, né? Quando eu tô ali, eu vejo as mulheres em si. Você não vê as mulheres tomando na frente de muitas coisas, mas você vê elas cuidando do simples ali. E prontas. E prontas. Sempre prontas. Sempre prontas. É isso que motiva, né, muita gente ir. É isso que muitas vezes os homens ainda não compreendem. Que, é simples, não é difícil, se a gente pensar muitas vezes em Deus durante o nosso dia. Sim. Então, assim, é interessante, né? É gratificante Até por isso que ouvir nós tudo temos isso. as jaculatórias, né? Eu fico muito assim em casa. Jesus, eu confio em vós, sabe? Eu vou falando todo tempo. E é assim, né? Às vezes não dá tempo de parar muito ali, mas... É engraçado que, tipo, meu filho tá quebrando a casa lá. Calma. Ô Deus. Jesus, eu confio em vós. Vamos fazer o bate-bola, Cleitão? Mas antes, e aí, fala dos eventos, o que vai ter mais encontros. Nosso próximo encontro vai ser dia 28, né, de março. Acontece às terças-feiras, uma vez no mês. Né? Comunidade Santa Edviges. Santa Edviges. Gustavo Hansen, número 69. Olha! Jardim Presidente Dutra. Jardim Presidente Dutra. Então repete aí, bem forte no microfone aí, Dia 28 de março, 7h30 da noite, Comunidade Santa Edviges. E manda uma abração para as servas, que as servas estão tudo ouvindo. Acho que qual foi quem que mandou aí? Valdinei. Ó, Valdinei, 64, o número exato de servos gladiadores. Tá vendo? Olha! Obrigado, Ney. Caraca, velho. Gente, a missão é top. Eles são um ajuda o outro. A Suelen falou assim, ó, que história linda, inspiração para nós. Deus abençoe sempre, meninas. Amém. Um beijo, Sueli. Débora Zampieri fala, é muito lindo ver o servir de vocês, meninas. Ai, Deus Beijo, abençoe. Dé é minha comadre. Deixa eu ver se tem mais aqui, algumas mensagens. Vai chegando mensagem, é muitas mensagens, né, Matheus? Aqui, ó, Sueli Balieiro, acho que é serva, né? Sua poderosa. Sou poderosa. Ai, Também, Su. Linda, amo vocês. Gente, vamos lá então, ó, daqui a pouquinho a gente vai rezar. É a mesma pergunta para duas, tem que falar pelo menos aí umas 2, 3 palavras ou uma palavra de preferência. Ai, meu Deus. É o Tá bate-bola. Não, Bate gente, bola. ó, a gente não é boa de bola. É o A gente é bate-bola. boa de panela, gente. Ó, Deixa vamos- pra lá. Se a vamos- Eloá tá aqui, ela já fala Corinthians. vamos lá, um filme, Milagre no Paraíso. Paixão de Cristo. uma cor, Rosa. um lugar, Minha casa. Minha casa. o lar, né? Lar. Uma banda, pode ser secular ou católica, aí decide. Uma banda, Uma Arcanjos. só. Banda Arcanjos. Pode ser um músico também. Uma Não, é pessoa. depois. É depois? Ah, Eu ia falar Frei Gilson. Não É, vai são do valer Ministério agora. São do Monte. É, São do São do Monte. Monte. Um cantor ou uma cantora? É. Um cantor ou uma cantora? Frei Gilson. Cantora Fátima Souza. Eu sabia que você ia falar isso. Uma referência? Pode ser pregador, padre, um santo, uma referência. Nossa, é Santa, difícil. né? É difícil. Eu, por exemplo, eu faço. Nossa Senhora de Fátima e São Bento. Ai, Não, Nossa eu Senhora de também, Fátima é. também, sou devota a ela. Não, mas não vale colar, gente. Não é só- É de não é vocês. só o Mas Padre você já Pio e Nossa respondeu Senhora pra das nós. É, São Nossa Padre Pio e Senhora Nossa Senhora das Graças. É. Santa Teresa d'Ávila. Aí sim. Santa Terezinha do Menino Jesus. Aí vai as Tereza, viu? Você viu? Teresona. Uma frase ou um versículo. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Uma frase que eu gosto é não buscar a Deus por favores, mas de todo o coração. Amém. Um sonho? E Qualquer pro sonho. céu. Eu ia falar Eu isso. prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Qualquer sonho. Mais um sonho, né? Eu tenho um sonho que eu achei que já até tinha morrido, mas Deus vem me lembrando, assim, eu tenho o sonho de ter a minha casa. Sua casa. A nossa casa, minha e do Michael. E ir pro céu. Eu prefiro o paraíso. Ai. Já falei. Já? É céu, velho. Fui rápida. Uma comida? Massa.
Lasanha, Ah, macarrão. lasanha. Lasanha. Uma só, uma só. Ah, já vou falando, macarrão, ali óleo, macarrão. Gente, de comida, lasanha, mas eu amo lanche. 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 E uma palavra que define você. Determinação. Uma palavra que define você. Tô pensando aqui, são várias palavras. Resiliência. E uma palavra que pra você define a Fabiana. A Fabiana. Eu chamo ela de Fabiana. toda vez. Fabiane, a Fabiane, Liliane, ele né? tá tirando um Fabiana. pouquinho do seu Uma palavra. Que define ela. Olha lá, hein? Não vale Pra colar, mim. não vale colar Eu nela. tô chutando Pra ela mim, aqui embaixo. Inspiração. E uma palavra pra você que define a Aline. Força. Amém. Vamos orar então, Jean? Tem Bora mais lá, alguma coisa então. que quer colocar? Assim, diante de tudo isso, né, é nítido ver que a alegria de Deus parte do nosso sim, né? E é nítido ver isso, né? Diante de um mundo que quer, né, expor a mulher, falar que a mulher ela é toda poderosa, tudo isso, vocês mostram que a mulher ela é toda poderosa, que ela tem a sua particularidade no mundo, né? Que a mulher tem a sua posição. E, cara, é a posição daquilo que Deus sonhou, né? A posição daquilo que Deus sonha. Isso é aquilo que, para nós, hoje, cristãos, né, católicos, que professam essa fé, né, para nós, as mulheres, elas não são, né, só submissas aos homens, como muita gente pensa. Engraçado que eu ouvi diante da conversa da Fá, que elas são, não é submissão. A submissão que muita gente acha é estar debaixo daquilo como quer, Coitadinha. né? Não, submissão é Caminhar debaixo da debaixo mesma da missão. mesma missão. sendo suporte. Sim. Debaixo da mesma missão. Então as mulheres estão debaixo da mesma missão que os homens. Não estão, Nem né, acima e nem abaixo. nem em cima nem abaixo. Estão ali na mesma missão. Então submissão não é estar abaixo do homem, é estar debaixo da mesma missão. Sim. Iguais. Então é isso que está escrito em Timóteo, né? Estar abaixo da mesma missão que os homens. E para nós rezarmos, para nós entrarmos em oração, eu peguei o Salmo 50, porque assim, diante de toda a nossa fragilidade, Senhor, não afastais e nem rejeiteis a vossa face, nem nos priveis do Espírito. Restitui a nossa alegria e sustentai a nós com vossa vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Isso Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensina. Quando ele faz, ele peca e ele salmodia o Senhor, dizendo isso. E você que está em sua casa, para nós entrarmos em oração, e puder, né? Se você estiver no carro, se você estiver trabalhando, não pode fechar os olhos, mas se coloca na presença do Senhor agora. Você que está em sua casa, feche os seus olhos, né? Se retire um pouquinho diante de tudo isso que nós conversamos. O que você está preparando para Deus? Qual é o caminho que você está preparando para Deus em sua vida? O que você está preparando em sua vida para a ação de Deus nela? Quem é você, homem, mulher que está aí, nos assistindo, nos ouvindo? Quem é você para o Senhor? Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, de todo o nosso trajeto, de toda a nossa história, quem é você para Deus? Quem você está mostrando que é para Deus? Aquilo que você está vivendo em sua vida. Agora é o momento de você ser verdadeiro com o Senhor, de você mostrar quem é o Jean, a Fabiana, a Aline, o Cleito, o Adriano, o Mateus. Quem são? Quem são vocês para Deus? As meninas vão ajudar nessa condução de oração. Deixo vocês à vontade, né, para ajudar. Mas eu queria que começasse isso dessa forma. Quem são vocês para Deus? Quem são vocês para Deus?
colocamos na sua presença, Senhor. Nós queremos rasgar o nosso coração. O Senhor nos conhece, conhece o mais íntimo do nosso coração, Senhor Jesus. O Senhor sonda no oculto e no escondido. Por isso não tem como nós nos mostrar algo que nós não somos, Senhor. Por isso nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, as nossas imperfeições, Senhor. Para que o Senhor possa aperfeiçoar, Senhor. O Senhor possa colocar sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Sem o Teu Espírito nós não somos nada, Senhor Jesus. Nós necessitamos dele, Senhor. Não nos afasta dele, de nós, o teu Espírito, Senhor Jesus. Não olha para as nossas fragilidades, para os nossos pecados, Senhor, mas derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, dai-nos serenidade diante das circunstâncias, Senhor, diante das nossas dificuldades. Como tem sido difícil ser cristão no mundo de hoje, Senhor. Viver uma vida de santidade, Senhor Jesus. É lutar contra o mundo, contra a maré, Senhor. Dai-nos a graça de permanecermos firmes, Senhor. Decididamente, constantes na Tua presença, Senhor Jesus. Nós te pedimos a cada dia, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Não olha para as nossas fragilidades, Senhor, mas olha no mais profundo do nosso coração, Senhor. E obrigado por nos escolher quando nós não temos nada para oferecer. Quando nós não éramos dignos, o Senhor morreu por nós numa cruz, Senhor Jesus. E o Senhor se derrama todos os dias por nós, Senhor. O Senhor derrama a sua misericórdia sobre nós e nos levanta a cada manhã. Obrigada, Jesus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virar a tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que você possa entregar o seu coração para Jesus. Que você possa, nesta noite, se colocar
como homem segundo o coração de Deus, como mulher segundo o coração de Deus. Aquele que faz a vontade do Senhor em todos os momentos, no dia a dia, nos detalhes, nas pequenas coisas, que você possa realmente abrir o seu coração e deixar o Senhor te moldar. E eu quero pedir a Jesus agora, na Semana das Mulheres, no Dia das Mulheres, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada mulher que está ouvindo agora o Vibecast. Todas as mulheres que estão ouvindo agora sejam tocadas pelo poder da graça de Jesus. Sejam curadas, sejam transformadas. Muitas mulheres que estavam ouvindo e sentindo no coração, eu preciso ser uma mulher como a Aline é, como a Fabiana é, eu preciso ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então receba agora, mulher, a bênção. Receba agora o Espírito Santo. Seja batizada agora no poder do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa curar, como falava a Fabiana, curar o seu coração, colocar as coisas dentro de você em ordem, colocar cada passo dentro de você, cada coisa dentro de você em ordem. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, toque cada mulher, que seja profundamente agora tocada pela ação do teu poder, pela ação do Espírito Santo, que cura, que liberta, que transforma, que tira das prisões, que tira das depressões, da ansiedade. Senhor, que o Senhor possa tocar cada mulher agora. Mulher que está ouvindo, que está prestando atenção, mulheres que estão ouvindo meio de longe, mulheres que vão ouvir depois a gravação desse programa, que possa ser tocado pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Toque cada mulher e que cada mulher que está ouvindo a Rádio Magnificat agora, ao ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, possa ser luz, possa ser testemunho, possa ser luz de vida para todas as pessoas, pelos da casa, pelos da sua família, pelos amigos, pelo ambiente de trabalho, aonde estiver, que cada mulher seja luz de vida, seja testemunho da graça santificante de Deus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Quero agradecer a Aline, quero agradecer a Fabiana pela presença de vocês aqui. Olha, tem vários testemunhos aqui, as pessoas estão maravilhadas aqui com o aprendizado, com o testemunho de vocês, né? Então que vocês continuem realmente sendo luz, né? É isso que nós sentimos, né? São luz, né? Luz de vida para cada um de nós. Então nós queremos agradecer, viu? Amém. Obrigada pelo convite, pela confiança, né? Nós que agradecemos. Foi prazeroso estar aqui com vocês. A gente estava tão apreensivo, mas realmente foi um bate-papo, foi descontraído. E na hora que nós pensamos, nós falamos, né? Vamos chamar as duas, né? Para homenagear as mulheres nessa semana das mulheres. Então, muito obrigado mesmo, tá bom? Gladiadores, toda sexta-feira? Sexta-feira, 7 horas da noite. 7 horas da noite. É o único grupo que começa às 7, né? É. Começa às Como 7. Santo Terço. Começa às 7. Aí às vezes a gente chega lá, o Rafa olha assim e fala assim, irmão, você tem até 9h15. Na hora que você vai ver, já é 9h40. E é o Tem hora único que pra não tem. Não pode falar isso no microfone. Já Mas falei. então, ó, Gladiadores, toda sexta-feira, às 19h30.
19 horas. Hoje teve, né? Hoje foi o Valtinho lá, né? É, o Valtinho. Foi. O tema de hoje, hein? Rosário. A fúria do inimigo. A Tema de hoje, hein? É. E o banner? Então, Dá certo. Assustador. medo, dá medo. Ó, então, ó, você que deseja participar, então, Gladiadores toda sexta-feira na comunidade Santa Edviges, tá bom? O endereço deles aqui, ó, no Facebook é Missão Gladiadores do Rei Limeira Mídia, ok? Porque tem outra Missão Gladiador, outra página, mas não é ele. Então é Missão Gladiadores do Rei Limeira Mídia, tá bom? E o próximo encontro? Repetir? 28 de março. 28 de março também na comunidade Santa Edviges. Terça-feira. E se preparem, porque em novembro teremos o nosso retiro. Já Mulheres tá deixando Fortes. spoiler, né? Glória a Deus, deixaram o spoiler muito bom aqui, viu? Se vem o Maico aqui, o Maico fala assim, o que vai ter em novembro mesmo? Eu tenho que anotar pra ele, ele vai falar. Matheus, obrigado. Dá pra mostrar o Valeu. Matheus aí rapidinho, ô, Jean? Olha, Mostra o Mateuzinho lá. Vamos fazer um... Obrigado, viu, Matheus? Mateuzinho lá no canto, lá, gente. Aqui é a nossa câmara móvel. Opa. Obrigado, Jean. Deus abençoe, Valeu, viu? então é nós, tamo junto. Obrigado, Adriano. O Adriano aqui. Deus abençoe, tá bom? Cavaleiros e damas, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vibe Cristo, a festa do céu. Tchau, tchau. Magnificat em 103,5. Uma bênção na casa da gente. Magnificat FM. Uma bênção na casa da gente. Magnificat FM.